sabe, é muito como aquela história clássica do cavalo de Troia. A gente conhece a premissa meio que de cor. A fortaleza impenetrável. Exato, uma fortaleza absurda, aqueles muros gigantescos construídos para resistir a qualquer tipo de cerco imaginável. E o exército inimigo ali fora, exausto, tentando de tudo para invadir durante anos a fio. E sem o menor sucesso. Os muros nunca cederam à força bruta. Pois é, a queda aconteceu de um jeito bem diferente, né? A queda de Troia só aconteceu porque a verdadeira ameaça entrou disfarçada de um presente. De algo assim, esteticamente muito desejável. A ameaça foi puxada para dentro pelos próprios moradores da cidade. Eles abriram as portas para o próprio fim. Literalmente. E quando os portões internos foram abertos na calada da noite, a batalha, ela já estava perdida antes mesmo de a cidade perceber que estava sob ataque. A vulnerabilidade real não estava naquelas pedras grossas, estava na mente de quem guardava os muros. E é exatamente essa a dinâmica que a gente vai investigar hoje. Isso. No nosso mergulho profundo de hoje, nós vamos analisar um documento bem intrigante que pega essa dinâmica militar e vira completamente do avesso. Ele traz isso para o campo da psicologia e da crença pessoal. A gente tem em mãos a Circular 248 de 2026, que é um resumo de ensinamentos. E o nosso foco principal vai ser o tópico 14, que se chama Combater o Bom Combate. E o objetivo dessa nossa exploração aqui é desconstruir a ideia clássica do que as pessoas geralmente chamam de batalha espiritual. Porque o autor do documento não fala de, espadas, escudos físicos ou demônios visíveis marchando no horizonte. O arcabouço desse texto foca num campo de batalha que é infinitamente mais íntimo, mais silencioso e perigoso. Totalmente. Então, para começar a destrinchar isso, o que chama muita atenção é que essa circular parece um manual de sobrevivência, só que psicológico. Sim, um manual focado inteiramente na dinâmica interna do indivíduo. O que é fascinante aqui é que existe uma tendência muito natural da nossa psicologia de tentar externalizar os conflitos. Como assim externalizar? Fica muito mais fácil para a mente humana processar uma ameaça se a gente puder apontar o dedo para uma situação fora de nós. Apontar para uma crise no trabalho, ou uma crise econômica, ou até um parente muito difícil na família. E dizer assim, olha lá, eis o inimigo, ali está a minha batalha. Ah, entendi. É mais confortável colocar a culpa do cenário. Com certeza. Só que a inversão de perspectiva que o documento propõe exige um nível altíssimo de autoconhecimento. O foco central não é o que está acontecendo ao redor, mas como a pessoa processa essas coisas internamente. As circunstâncias externas são só o cenário. A guerra real, segundo a fonte, acontece lá dentro, na sala de controle. Certo. Então vamos desempacotar isso. Vamos esmiuçar essa ideia da sala de controle. O texto é bem categórico ao definir quem são os elementos, os atores dessa guerra. A fonte afirma que superar as contrariedades que vêm de fora é só a superfície do problema. O combate pesado mesmo envolve enfrentar, e aqui eu vou citar os termos, os próprios sentimentos, imaginações e paixões. Que é onde a coisa complica. Muito. O texto chega a dizer que essas forças internas podem tornar o indivíduo refém e dependente de almejos que, mesmo sendo muito desejados pela pessoa, desagradam a Deus. Mas olha, eu preciso fazer uma pausa aqui e te questionar sobre essa premissa. Claro, manda ver. Porque colocar a imaginação no mesmo banco dos réus que, paixões destrutivas, soa muito contraintuitivo para mim. A imaginação normalmente é celebrada como o grande motor da criatividade. É o que nos permite inovar. É a ferramenta que resolve problemas, né? Exato. Como é que um texto sobre conduta espiritual transforma a própria imaginação em um mecanismo de sequestro? Como a imaginação vira uma prisão? É um aparente paradoxo, mas ele se resolve quando a gente analisa a função simuladora da mente sob a ótica do que o documento está ensinando. A imaginação é, de fato, uma ferramenta de projeção de cenários. Mas o documento está alertando para o momento exato em que a mente usa essa ferramenta para criar narrativas de autossabotagem. Pensa bem, antes de uma ação prejudicial acontecer no mundo físico, ela é ensaiada. Ensaiada na cabeça da pessoa. Isso, dezenas ou talvez centenas de vezes no teatro da imaginação.
O perigo que a circular aponta não é ter criatividade, mas é a ruminação fantasiada. Ruminação fantasiada, nossa, isso é um termo forte. Pois é. Se a mente começa a criar e a nutrir um cenário onde uma atitude nociva parece ser a única saída viável para a pessoa conseguir ser feliz ou ter um alívio, ela desenvolve uma dependência emocional daquela fantasia. Caramba! E aí a prisão se fecha. Exato. O cativeiro não precisa de grade de ferro. A pessoa se torna refém da própria narrativa interna. E aí ela passa a agir de forma irracional só para apaziguar essas demandas emocionais que a imaginação inventou, ignorando totalmente as regras da própria fé. É literalmente o cavalo de Troia operando na psique da pessoa. Fica muito claro visto por esse ângulo. É a mente, negociando com os próprios limites morais só para justificar um desejo. Perfeito, é uma negociação interna. A pessoa constrói um labirinto mental tão maluco e elaborado que quando ela percebe, ela não consegue mais achar a saída sem ceder àquela paixão. Mas, avançando um pouco, o texto também apresenta o contraponto, né? O recurso de defesa contra esse sequestro interno. Sim, ele não deixa a gente no escuro. Se o campo de batalha são os sentimentos e as imaginações fervendo, a solução que o texto aponta não é só ter força de vontade bruta. A circular fala de um recurso específico descrito como a armadura de Deus. A armadura de Deus. Isso. A fonte afirma que essa proteção dá condições reais de vencer essas inclinações dos sentimentos e de neutralizar as maiores fortalezas do adversário que quer afastar a pessoa do Criador. E o ponto culminante dessa defesa, segundo o documento, e ele cita o livro de Filipenses aqui, é a paz de Deus. Aquela que excede todo o entendimento. Exatamente, a paz de Deus que excede todo entendimento, que passa a guardar o coração e os sentimentos. Mas, de novo, eu tenho um questionamento prático. E o que tudo isso significa na prática? Como assim? Porque quando a gente tenta materializar a palavra paz, a imagem que vem na cabeça de inatividade. Tipo um relaxamento na praia, a calmaria de um lago num dia sem vento. A ausência de conflito. Isso. Mas, lendo o contexto dessa guerra interna que a circular descreve como sendo muito violenta, essa ideia de paz passiva não se sustenta. O mecanismo de defesa que eles descrevem me faz pensar muito mais na física de um colete à prova de balas. Olha, essa é uma analogia excelente. Porque, veja bem, um colete não impede que o tiroteio aconteça. Ele não impede que o tiro seja disparado contra você. Mas ele tem camadas ativas de fibra, de Kevlar, que são projetadas para absorver a energia cinética daquele impacto. Sim, ele impede que o trauma seja letal. Exato. Ele atua como um escudo ativo. Um colete à prova de balas para os sentimentos, digamos assim. Se a gente conectar isso ao quadro geral que o documento propõe, a mecânica de um colete balístico ilustra isso de forma perfeita. O detalhe crucial ali é a frase excede todo o entendimento. Por que essa parte é tão importante? Para entender o peso disso, a gente tem que olhar para a fisiologia e para a psicologia humana. Num estado de intensa dissonância cognitiva, tipo quando as suas paixões estão gritando para você ir para um lado, mas os seus princípios exigem que você vá para o outro, a resposta natural do corpo humano é o caos emocional. É ansiedade, é pânico. Sim, a pessoa entra em curto-circuito. Entra em curto. Mas o texto propõe que o uso dessa armadura divina aciona uma paz que é fundamentalmente ilógica para aquela situação. Ah, por isso que excede o entendimento. Exato. Excede o entendimento porque o indivíduo consegue permanecer com a estrutura interna intacta no meio de um tiroteio emocional violento. Voltando para o seu exemplo do colete, essa paz funciona como as camadas de fibra resistente. E ela neutraliza o impacto. Isso, ela não anestesia a pessoa para ela parar de sentir o problema. Em vez disso, a paz dissipa a força daquela inclinação antes que a paixão consiga penetrar e dominar as funções vitais do comportamento da pessoa. É, como você disse, um guarda ativo na fronteira do coração. Não é uma passividade relaxada na praia. E o que torna essa circular muito cativante é que o autor não deixa isso só no campo da teoria da defesa. A teoria da armadura faz sentido, mas o documento tenta fundamentar a eficácia disso, mostrando como o adversário ataca na prática. Com estudos de caso, né? Exato. A circular ancora esses conceitos em 2 exemplos históricos bíblicos para ilustrar essas táticas.
O primeiro caso citado é o do próprio Jesus Cristo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o documento destaca um detalhe temporal absurdo. O momento do ataque. Sim, o texto relata que Jesus foi tentado logo após concluir um jejum longo, exatamente no momento em que ele sentiu fome. Ou seja, o adversário não atacou no começo, quando Jesus tinha vigor físico, e nem no meio. Ele esperou a exaustão fisiológica total. É um cálculo muito frio, né? Muito. Esperar que a necessidade física mais básica grite por atenção, para só então tentar o golpe. O que a gente vê aí, baseando-se no texto, é um padrão claro. O adversário não ataca de forma aleatória. Ele não desperdiça energia contra a parte mais blindada da armadura. Há uma sondagem contínua, buscando vulnerabilidades. Ele ataca a fraqueza, a paixão no momento. A fome específica daquela hora. Exatamente. A tática é transformar uma necessidade que é legítima num vetor de sabotagem. Porque pensa bem, sentir fome depois de dias sem comer é biológico. Não tem nada de errado nisso. É a coisa mais normal do mundo. Pois é, a investida não era contra o fato dele sentir fome, mas sim tentar usar o desespero dessa carência para provocar uma quebra nas regras. Forçar uma atitude de independência em relação a Deus só para saciar a dor na mesma hora. Trazendo isso para a realidade de quem escuta, encoraja a gente a pensar nos nossos próprios momentos de fome, né? Com certeza. Nossos ataques internos quase nunca vêm com cara de algo puramente maléfico. Eles chegam ancorados nas nossas carências reais. Pode ser, sei lá, um esgotamento mental depois de meses trabalhando demais, ou uma falta de afeto crônica. Ou precisando de reconhecimento. Isso. É no ápice do cansaço, quando a capacidade de tomar decisões está lá embaixo, que a imaginação acha aquela brecha. E aí ela sussurra que cruzar uma linha moral é o único jeito rápido de acabar com aquela dor. Nossa, é a tática da vulnerabilidade extrema. Esperar a pessoa ficar tão esgotada que qualquer atalho, por mais terrível que seja, parece uma boa ideia. Mas a Circular avança e traz um segundo estudo de caso que é um pouco diferente. O caso de Pedro. Isso. Se no exemplo de Jesus a gente vê o adversário aguardando a fadiga natural, no caso do apóstolo Pedro a abordagem muito mais ativa e violenta. O texto cita um alerta de Jesus avisando Pedro sobre a intenção de Satanás de, e eu abro aspas aqui, cirandá-lo como trigo. Uma imagem bem forte. Forte e curiosa. A fonte faz questão de definir o que é esse ato de cirandar. O texto diz que é o teste da fé, semelhante ao processo de passar grãos por uma peneira. O objetivo, segundo o documento, é promover a separação entre Deus e os fiéis e revelar as fraquezas de cada um. Destruindo a confiança espiritual no processo. Exato. Mas vamos elaborar sobre essa metáfora da peneira. Porque, fisicamente, uma peneira não é um tratamento VIP, né? Longe disso. Como uma peneira de obra mesmo. O propósito da peneira é o atrito extremo. Você tem que gerar fricção constante, movimentos bruscos, é um chacoalhão constante. E eu te pergunto, o objetivo desse chacoalhão é deixar a pessoa tonta o suficiente para ela soltar a própria fé? Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre a mecânica da peneira que o texto traz. O ato de cirandar na agricultura não serve para polir o grão. Serve para separar. Exato. O estresse mecânico é tão forte que tudo que é frágil, menor, tudo que está mal preso, é arrancado e jogado para os buracos da peneira. Trazendo isso para o campo mental que a Circular propõe, é uma tática de desgaste deliberado. Um atrito que não para. Não para. O cirandar é a introdução de várias crises ao mesmo tempo. É conflito no relacionamento, pressão financeira, dúvida existencial, tudo junto criando uma fricção. E sobre essa pressão, a estrutura racha. E aí a fraqueza fica exposta. Esse é o detalhe perturbador que a fonte aponta. A peneira arranca a máscara que a gente apresenta para o mundo e revela as fraquezas ocultas, os medos profundos, reações exageradas, e o impacto de ver essas coisas menores de si caindo pelos buracos é o que causa vergonha. Nossa, e a pessoa começa a achar que não tem mais jeito. Isso. A intenção adversária não é só machucar, mas usar essa exposição para quebrar confiança. Convencer a pessoa de que a relação dela com Deus acabou ali, porque ela viu do que realmente é feita. É uma engenharia de desconstrução absurda. O atrito esfregando as falhas de caráter na cara da pessoa.
Diante de táticas tão agressivas de inimigos tão internos, a gente precisa olhar para a solução. O conselho de sobrevivência a longo prazo. Exatamente. Qual é o conselho final do documento? Porque ninguém sobrevive a esse atrito eterno sem um sistema de manutenção pesada. A orientação ministerial do documento traz um fechamento muito claro sobre isso. Ele dita que é fundamental manter a conversão a Deus renovada e ele frisa bem, todos os dias, para permanecer firme. Todos os dias? Esse é o ponto-chave. Sim, isso resume o impacto prático de tudo. Não existe uma linha de chegada automática no combate. Tipo, a pessoa não cruza uma fita e ganha a imunidade para sempre. A armadura tem que ser vestida diariamente. E por que isso é tão necessário? Se a gente fizer a síntese de todo o documento, conectando essa renovação com a paz de Deus, a gente vê que a estrutura emocional humana tem uma entropia. Entropia emocional, gostei do termo. Pois é, nós não somos estátuas. Nossos níveis de energia flutuam. O fato de você estar firme hoje não garante a blindagem para a manhã seguinte, porque amanhã a fome pode voltar, o atrito da peneira pode voltar. E amanhã as defesas vão estar mais baixas se a gente não renovar? Exato. Essa conversão diária funciona como uma inspeção rigorosa na sua armadura. O atrito de ontem pode ter deixado microfissuras, um pensamento ruim que a imaginação plantou, sabe? Renovar a conversão todo dia é o que mantém a armadura polida e a mente protegida contra as ilusões. É consertar as fissuras antes que elas virem rachaduras estruturais no colete. Que percepção fantástica. Então, conduzindo para um resumo aqui do que a gente discutiu, o verdadeiro campo de batalha, segundo a Circular 248, não está lá fora, está na nossa mente. Nossos próprios sentimentos e imaginações podem nos fazer reféns como num cavalo de Troia. Mas a armadura de Deus traz uma paz ativa. Um colete balístico que bloqueia os ataques no meio do caos, desde que a escolha de se manter firme seja feita todos os dias. Porque, como vimos, a exaustão vai vir e a peneira vai chacoalhar. E sabe o que é mais interessante para a gente deixar como reflexão final? O quê? Manda lá. A gente falou que o ato de cirandar na peneira tem esse objetivo de quebrar a pessoa e revelar as maiores fraquezas, certo? Certo. Mas, construindo em cima do que o texto diz, talvez seja exatamente por essas rachaduras, por essas vulnerabilidades que ficam expostas, que a paz que excede o entendimento consegue penetrar mais fundo na gente. Uau, isso é profundo. O que o adversário usa para tentar nos quebrar e nos envergonhar pode ser exatamente um mapa radiográfico que mostra pra gente onde a nossa armadura precisa ser reforçada na renovação de amanhã. Nossa, o próprio ataque entrega um mapa do concerto. Isso muda tudo. É um pensamento bem provocativo para quem está ouvindo parar e refletir nas próprias batalhas internas. Com certeza. Bom, espero que todos tenham aproveitado essa nossa exploração profunda sobre os mecanismos da mente e a manutenção da fé. Fica o convite para analisarem seus próprios muros. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.